Olá, seja bem-vindo a mais um programa Apostila. Meu nome é Elizabeth Vido e a nossa matéria de hoje, Direito Empresarial. Hoje nós vamos conversar sobre sociedade limitada, que interessa, claro, a você que presta concurso, a você aluno e a você pequeno empresário, que já tem uma sociedade e vai entender um pouco mais sobre esse tema. Mas esse nosso programa, você já sabe, não é apenas feito com o professor. Nós estamos aqui com os alunos da Vestcom, aqui de Brasília, que vão participar conosco. Então vamos lá, os nossos amigos aqui da Vestcom agora vão se apresentar, contando pra gente aí o nome e o que pretende com a carreira jurídica. Vamos começar aqui com a nossa amiga? Oi, eu sou Isabela de Juto e eu quero ser procuradora. Procuradora, e você? Thompson França, e eu pretendo estar estudando para concursos públicos. Concursos públicos, Thompson. Bom, eu sou Cíntia Martins e eu pretendo ser delegada. Delegada, olha só. Denise Garcia, pretendo ser juíza de direito. Juíza de direito, olha. Zuleika Loureiro, eu pretendo ser defensora pública. Além dos nossos alunos aqui presenciais, os nossos amigos que vão nos ajudar, estamos também com a Universidade Federal do Piauí. Os nossos alunos que estão nos acompanhando via internet. Olha só, programa Apostila diretamente de Teresina, hein? Que beleza! Bom, sociedade limitada é certamente a sociedade mais encontrada hoje nos registros realmente realizados. Por quê? Porque as pessoas, quando pensam em proteger o seu patrimônio, até por orientação mesmo do contador, às vezes do advogado, ele pensa na sociedade limitada como a mais viável, talvez a mais fácil de ser constituída. Pode ser. Quando eu penso em sociedade limitada, a primeira coisa que tem que ser conversada é como vai ser composto o capital social. Você sabe o que é capital social? É uma informação que aparece no contrato. É bem verdade que muita gente inventa esse valor. Mas a ideia é a seguinte, o correto e o que o legislador espera é que esse valor que colocam como capital social seja a soma do que os sócios contribuem para a sociedade. Essa contribuição pode ser em dinheiro ou em bens. Por exemplo, eu tenho um computador que posso disponibilizar para a sociedade, não há nenhum problema, é possível. Agora, cuidado, será que eu posso disponibilizar o meu serviço? Cuidado, não pode mais, hein? Hoje, a legislação que trata sobre limitada proíbe aquele sócio que apenas trabalha, que apenas tem uma ideia bacana. Então, a ideia é que ele, claro, até trabalhe, mas que ele contribua com dinheiro ou com bens. Isso é fundamental. E já que nós falamos de legislação, qual é a lei que regula a sociedade limitada? Hoje é o Código Civil. Então, o decreto da década de 20, que funcionou aí até agora, o Código Civil de 2002 foi totalmente revogado, foi deixado de lado. E aí, além do Código Civil, claro, em muitas disposições existe a liberdade dos sócios colocarem no seu contrato social o que eles pretendem. Quer dizer, se eles querem que tenha um determinado funcionamento, se eles querem que a cessão de cotas siga uma determinada regra, eles têm liberdade. E olha só, você já ouviu falar certamente de sociedade por ações? Uma pergunta que é muito recorrente em provas. Será que eu posso usar a lei de SA para sociedade limitada? Olha só, de acordo com o Código Civil, eu posso se o contrato permitir. Então, se em alguma parte do contrato eu escrever, olha, para esse tema aplica-se a lei de SA, é possível a aplicação. Desde que, claro, não contraria aquelas regras específicas que mostram a natureza da limitada. Então, eu não posso falar, por exemplo, de venda de cotas na Bolsa de Valores, porque isso é típico da SA com as suas ações. Então, limitada, claro que eu não posso utilizar essa parte da lei. Então, veja só, a gente já entendeu que o capital social, essa informação, ela teria que ser tirada de algum lugar. Ou seja, daquilo que os sócios estão conversando e dizem que vão contribuir. Beleza. Agora, olha só.
Se eu quiser saber quanto eu tenho da sociedade, ou quanto determinado sócio tem, eu preciso saber a quantidade de cotas. O capital da sociedade limitada ele é dividido em cotas que são partes, e elas podem ter valores iguais. Eu posso escrever assim, olha, todas as cotas têm o valor de R$1. Aí eu digo que o sócio A tem 100 cotas de R$1, o sócio B tem 200 cotas de R$1. Isso é um jeito de escrever. E eu posso também, cuidado, é o que a lei permite, eu posso escrever que a cota de A vale 100 e a cota de B vale 200. Você que está me ouvindo fala assim, mas não dá na mesma? Não dá na mesma. Quando eu digo que todas as cotas valem R$1, eu estou dizendo, olha, A tem tantas cotas de R$1. E quando eu digo que, olha, ele tem uma cota de R$100, eu estou dizendo que ele tem uma única cota indivisível de R$100. Se você ainda não prestou atenção, o que vai acontecer é que, se eventualmente esse sócio falecer, se eventualmente ele é casado e se separa, de alguma maneira, aquela parte teria que ser partilhada, a casa caiu. Porque se eu tenho cotas todas de valores iguais, fácil, né? Eu tenho 100 cotas de R$1, fica 50 cotas de R$1 para mim, 50 cotas para o meu marido, dependendo da decisão judicial. Agora, se eu tiver uma cota de 100 indivisível, o único jeito é liquidar essa cota. Não dá para dividir. Então, isso dá problema em herança, isso dá problema quando eu tenho que, de alguma forma, partilhar essas cotas. O melhor mesmo é fazer um contrato com cotas iguais. Mas você sabe, em prova, você tem que dizer que as cotas podem ser iguais ou desiguais. Tá certo? Uma pergunta que interessa muito a você que está acompanhando, e talvez vocês aqui da sala que tenham algum empresário, alguém que tem uma sociedade limitada. Será que essa pessoa realmente tem o seu patrimônio pessoal protegido? Na cabeça do pequeno empresário, ele acha que sim. Mas cuidado, olha como funciona na limitada. Quando eu digo que o sócio A, o Antônio, ele se compromete com uma parte, eu estou dizendo que ele subscreveu uma parte do capital social. Subscrever é se comprometer, tá bom? Quando eu leio em algum lugar, as cotas foram subscritas, eu não sei se o dinheiro está lá. Agora, quando ele se compromete com uma parte, ele tem que colocar na sociedade aquela parte. Isso significa que ele tem que integralizar aquela parte. Tudo bem a linguagem? Subscrever é se comprometer. Integralizar é, de fato, disponibilizar para a sociedade. Então, veja só, se um sócio, ele se comprometeu com 100, ele tem que pagar 100. E parece que é só isso. Mas olha só, não é só isso. De acordo com o artigo 1052 do Código Civil, eu não só sou responsável pela minha parte, mas também pela parte do meu colega, do meu sócio, que não integralizou. Então, por exemplo, olha o que acontece no dia a dia. Eu faço uma sociedade com alguém que tem muito dinheiro, que ingressa com 1 milhão na sociedade, e eu só com R$1.000. Na minha cabeça, eu acho que eu só serei responsável pelos R$1.000 e fico até grato por aquela pessoa que vai contribuir com 1 milhão. Só que cuidado, se ele não integralizar 1 milhão, sabe quem é que responde por esse valor? Você, Não existe sócio minoritário ou majoritário quando a gente fala de integralização do capital social. É por isso que eu e você, a gente precisa entender muito bem isso. Eu tenho que me preocupar com a minha parte, portanto, cada sócio integraliza a parte que subscreveu, e todos são solidariamente responsáveis até o valor do que falta integralizar. Então, a minha pergunta inicial, será que o patrimônio dos sócios é protegido? A resposta é apenas se todo o capital social for integralizado. Se tiver um tiquinho ou muito sem ser integralizado, a casa caiu, porque é do patrimônio pessoal que vai ser cobrado mesmo.
É claro que nessa altura você já está com ódio daquele sócio que não pagou a parte dele, né? Por que ele não pagou? Vai prejudicar o outro. Então, esse sócio que não paga, ele é chamado na lei de sócio remisso. E claro, o que a gente pode fazer com esse sujeito? Cuidado, veja que a alternativa de sumir com o corpo não é uma boa saída. Não é? O que a gente vai fazer com ele? O legislador, ele permite que a gente cobre, judicialmente, claro, e ele permite que a gente expulse esse sócio, excluir o sócio. Agora, vem cá, se a gente expulsar o sócio, será que a gente pode reter o que ele já pagou? Uma penalidade? Não pode. Isso cai muito em concurso, hein? Se é possível reter a parte que o sócio remisso já pagou. Não, eu tenho que devolver. Então, veja, na hora de constituir uma sociedade, primeiro, você tem que confiar no sócio, não é verdade? É que nem casamento. Depois de 10 anos de casamento, se você esconde a mistura na geladeira porque está com medo que o marido vai pegar sua mistura, dá até para entender. Mas se no primeiro mês de casamento, na primeira semana, você começa a guardar a carne, o bife, o ovo, tem alguma coisa errada, não é? Então, olha, se você monta uma sociedade e logo no início esse sujeito já não cumpre a sua palavra, ele já está te dando sinais de que vai te dar problema. Então, talvez se desvencilhar dessa sociedade seja a melhor saída. Nem precisa dizer que campeão de problema mesmo é sociedade com parente, hein? Cunhado, então, vixe, aí é fria mesmo. Então, tome cuidado. Você tem que observar se todo o capital foi integralizado. Aí você está seguro, aí está tranquilo. Aí o sócio só pode ser atingido se houver alguma infração ao contrato, desconsideração, mas aí ele está mais resguardado mesmo pela limitada. Uma outra questão importante sobre a sociedade limitada é exatamente essa história de exclusão. Você viu agora há pouco que é possível excluir um sócio pelo fato dele não pagar. É o sócio remisso. Mas existem outras possibilidades de exclusão. Eu posso excluir um sócio, por exemplo, porque ele praticou uma falta grave. O comum é usar o judiciário para isso. Talvez você se lembre na faculdade, até porque vocês aqui presenciais, os nossos amigos lá do Piauí já estudaram isso. Vocês se lembram da affectio societatis? Olha, em algum lugar do passado? O que é isso? É aquele desejo que os sócios têm de manter um vínculo de confiança, de contribuição, para que o negócio dê certo. Imagina dois sócios que eventualmente um brigue com o outro. Em algumas decisões do judiciário, dependendo de como foi a briga, se houve, olha, tapa para cá, se mataram quase, quer dizer, dependendo do que aconteceu, isso quebrou o vínculo, quebrou essa confiança. E aí, se quebrar essa confiança, não tem mais como a gente continuar como sócio. Então, nesse caso, é possível, sim, eu pedir a exclusão do sócio. Mas a regra é usar o judiciário, de acordo com o artigo 1030 do Código Civil. Então, nós entramos com a ação, o sócio ou os sócios entram com a ação e pedem para que o sócio seja excluído por alguma razão. O juiz vai avaliar se esse motivo é forte mesmo para a exclusão. Se for, tira a pessoa, mas ela vai ter que ser ressarcida, hein? De acordo com aquilo que vale a empresa hoje. Se não, imagine, isso é praxe. Normalmente as crises societárias não são em empresas que não estão dando certo, estão pobrezinhas, sem lucro. O maior problema é quando está dando muito dinheiro. É aí que começa a história. Porque aí eu ganho tanto quanto o meu sócio, mas você sabe como funciona, né? Eu começo a ficar com ódio porque ele está ganhando tanto quanto eu. Então o juiz tem que avaliar se é motivo de exclusão e quanto essa pessoa vai ser ressarcida. A empresa vale 1 milhão hoje, ele tem 50%, então pague 500 mil para ele. Então é isso que acontece na exclusão por falta grave. Mas você entendeu que é judicial a regra? Perfeito.